Observe a frase a seguir. O médico legista João, responsável pela autópsia no corpo do empresário Pedro e dos outros membros de sua equipe, que morreram em um acidente de avião na tarde dessa sexta-feira. Essa frase do texto 2 mostra um problema em sua estruturação, que é, vamos lá, a falta de vírgula após o termo Pedro. Será que aqui nós temos que colocar uma vírgula? Vamos então entender aqui, ó. O médico legista João, e esse médico legista João é quem? Ele é responsável pela autópsia no corpo do empresário Pedro e dos outros membros de sua equipe. Então, olha só, é pela autópsia no corpo deles, tá? Então, no corpo. Corpo é substantivo concreto. Então, eu tenho do empresário Pedro, adjunta de nominal, dos outros membros de sua equipe, outra adjunta de nominal. Então, entre eles não pode ter vírgula, fora. Então, aqui não cabe. A redundância na expressão médico-legista. Não há redundância, né? Há várias especialidades e há um médico que é legista. Concorda comigo? Então não há redundância aí, tá? Fora. A ambiguidade no emprego do pronome sua, do pronome possessivo sua. Então vamos lá, vamos limpar isso daqui. Quando há pronome possessivo tem que ficar sempre ligado, né? O médico legista João, responsável pela autópsia no corpo do empresário Pedro e dos outros membros de sua equipe. Então, olha só, o médico legista, ele é responsável pela autópsia no corpo do empresário Pedro e dos outros membros de sua equipe, da equipe do empresário Pedro. Mas como houve a referência ao médico legista, de repente ele faz essa autópsia no corpo do empresário Pedro, mas também ele faz de outros membros da sua equipe, da equipe do médico legista. É meio forçoso, né? Pensar assim, é meio forçoso porque nós temos essa estrutura aqui intercalada, né? Por vírgulas. De certa forma limita. Só que a gente pode perceber que há ambiguidade. Não significa que isso aí é um erro gramatical em si, mas há ambiguidade. Há possibilidade de interpretação assim? O médico legista João, responsável pela autópsia no corpo do empresário Pedro e dos outros membros de sua equipe. Então, sua é da equipe do Pedro ou é da equipe do médico? Pode ser, né? O médico legista, de repente, ele vai fazer autópsia no corpo dos outros membros da equipe desse médico. Faz do empresário Pedro e a equipe é do médico legista. Beleza? Pode ser? Pode ser. O contexto acaba amarrando bem, né, para livrar a ambiguidade, mas cabe interpretar ali como uma possível ambiguidade? Sim. A ausência de no antes da expressão dos outros. Aqui nós temos os outros. A ausência de no. Então tem aqui, ó. Vamos lá. O médico legista João, responsável pela autópsia no corpo do empresário Pedro, aí colocou, e no dos outros membros de sua equipe. Cara, caberia colocar a contração no ali para subentender corpo? Caberia, sim. Caberia, sim. A única diferença aqui é a raiz do paralelismo, só isso. Porque aí é o seguinte, olha, ele é responsável pela autópsia. É autópsia no corpo. No corpo de quem? Do empresário Pedro e dos outros membros de sua equipe. Então, aqui nesse caso, eu tenho o corpo e aí eu tenho o adjunto de nominal composto do empresário Pedro e dos outros membros de sua equipe. Pronto, ó, fechou. Tranquilo, né? Mas, Terror, se fosse assim, agora autópsia no corpo do empresário Pedro e no, subentendendo o corpo, dos outros membros de sua equipe, cabe? Cabe também. Mas isso é problema? A falta do no é problema na sua estruturação? Não. Eu só tive a relação com o antecedente que é diferente, só isso, tá? Mantém paralelismo do mesmo jeito, tá? Mas não é um problema de estruturação. O emprego errado de desta por dessa. Veja, que morreram em um acidente de avião na tarde desta sexta-feira. Da sexta-feira em vigor. Então, aqui nesse caso, nós temos o emprego do pronome demonstrativo desta, esse emprego, né? Marca, então, o recurso deítico de tempo. É o tempo em vigor. Então, está correto. Não há erro nisso, não. Alternativa C. É possível, né? O su aqui ser entendido como ambiguidade.